Então, pessoal, continuando aí, tá? Nossa aulinha. Essa é a segunda parte. Eu estou com a cor vermelho vivo, tá? E o pincel número 10. O pincel vocês utilizem com o tamanho da área que você vai estar pintando, tá bom, gente? Então, pra isso, ó, eu tô com o pincel 10, porque eu gosto de trabalhar com o pincel maior. Se você tiver dificuldade de trabalhar com um pincel maior, utilize um pincel menor, número 8, número 6. Eu gosto de trabalhar com um pincel maior. Ó, e o que eu estou fazendo? Eu estou apenas preenchendo, ó. Tá? Preenchendo a fibra do tecido. Repare que essa parte que encosta na cabeça da galinha, eu estou deixando sem tinta. Por quê? Porque eu vou colocar a minha sombra aí, tá? Para a minha sombra, eu posso estar utilizando qualquer tom de vermelho mais escuro. Desde o púrpura ao vinho e ao vermelho profundo. É a cor que eu estou utilizando aqui, ó. Vermelho profundo para fazer essa parte de baixo aqui, como se fosse uma sombrazinha. Certo? Com o vermelho profundo, eu vou fazer um contorno, tá? Todo um contorno em volta da crista, deixando a parte central com o vermelho vivo. Certo? Agora, com a tinta ainda úmida, tá? Eu vou vir com o meu branco, pegando, ó, tinta de um lado só do pincel, pouca quantidade, e eu vou vir aqui, ó, só um minuto aqui, gente, que o meu fundo ainda tá molhado, eu tenho que tomar cuidado pra mim não fazer lambança, tá? E eu vou pegar aqui, ó, abaixo do contorno, ó, com batidinhas, fazendo, ó, essas ondinhas aqui. Tá? Ó. Poucas batidinhas. Eu sei que o vermelho ficou bem, o branco ficou bem intenso, mas o tecido vai sugar e vai diminuir bastante, tá bom? Agora o que eu vou estar fazendo? Com a mesmo vermelho vivo, eu vou estar fazendo o preenchimento daqui, ó. Tá? Então, essa parte abaixo do bico, eu também irei deixar sem tinta. Vou vir com o vermelho profundo. E vou adicionar já criando uma sombra aqui. Tá? Ó, vou fazer o contorno aqui na parte de baixo e também na lateralzinha, ó. Certo? Observe bem o contorno para ficar bem bonitinho, tá bom? Agora, só limpei o pincel, vou pegar o branco, tá? E vou vir cá, ó, com batidinhas também, seguindo o mesmo movimento, ó. Esse aqui é só para criar um pouquinho de volume. Certo? E tá pronta essa nossa parte aí, tá bom? Porém, com o pincel menor e com o mesmo vermelho vivo, tô usando o pincel número 4 agora. Um pincel bem menor, porque a minha área de trabalho aqui, ó, ela vai ser bem menor, tá? Então, eu vou preencher essa parte do olho aqui, ó. Tá? E próximo ao bico aqui, gente, ó, novamente eu deixo sem tinta,
tá? Aí, gente, eu vou vir com a cor verde, verde não, desculpa, vinho, que é um tom mais escuro, pouca quantidade, ó, com o vinho, mesclando bem e unindo essas duas cores aqui, ó, próximo ao bico. Tá? Pouca tinta. E a gente vai passar um tracinho aqui, ó, só pra definir essa borda um pouquinho melhor. Tá bom? Bem facinho, né? Vou lavar o pincel, vou pegar, ó, esquinha do branco, tá? E vou vir cá, ó, próximo ao olho também, dando umas batidinhas, ó. Com o branco pra poder tá criando aqui aquela texturinha, tá? Bem facinho, né, gente? Para o bico, eu vou colocar amarelo ouro. Ó. Preenchi com amarelo ouro. Eu venho com a cor. Pode ser telha, cerâmica, tá? Uma esquinha aqui, ó. Aqui. E na parte de baixo do bico aqui, ó. Pra fazer essa divisãozinha aqui, certo? Com o branco. Pouquíssimo branco, eu venho aqui na ponta do bico, ó, dando batidinhas. Ó. Tá bom? E essa parte também tá pronta. Deixa eu só olhar quantos minutos já tem aqui de gravação. Beleza. Agora, gente, a gente vai começar fazendo essa parte aqui, tá? Pra isso aí, eu vou escolher aqui um tom. Deixa eu só lavar o meu pincel. Pra essa parte aqui, a gente vai estar trabalhando com as seguintes cores: ocre ouro, siena natural e branco. Pincel número 10. Venho com o meu branco nesta região aqui, ó. E aqui também, ó. Coloco um pouco de branco, esfumo bem pra não ficar marcado, tá? Nessa parte de baixo aqui também, ó. Faço a mesma coisa. Venho com o ocre, ó, em volta das manchinhas brancas onde a gente colocou. E vou esfumando e fazendo o preenchimento. Movimento circular e com a mão bem leve, tá? Ó. Tem que ser feito com uma certa agilidade, para que a tinta não seque e dê tempo de você esfumar para ficar bem bonito. Atenção aqui, ó, porque tá molhado a tinta vermelha ainda. Ó. Certo? Agora com a cor marrom. Com o marrom, seu marrom tem que estar fluido, tá, gente? Pode estar muito grosso não, ó. Eu vou colocar, ó, nessa segunda divisãozinha que tem abaixo dela. E vou puxar para baixo. Certo? Sem lavar o pincel, vou pegar o siena. E com o siena eu vou vir aqui, ó. Fazendo a sombra aqui. Vou esfumar para que essas cores se integrem. Ó.
certo? Pode ficar um pouquinho manchado, não tem problema. Sem lavar o pincel, eu vou vir aqui, ó. Tá? Em cada ondinha dessa, ó. Colocando o branco pra dar aquele movimento bem aqui. Certo? Na parte de baixo, a gente colocou esse tom mais escuro aqui foi o marrom, né? Aí, a gente vai pegar o siena, ó, e vai completar com o siena a parte que ficou branquinha. Certo? Tá? Agora, a gente vai precisar do clareador, tá, gente? Pra fazer essas penas, a gente precisa aí do clareador, tá? Com o clareador, eu vou vir... Esse meu clareador tá com um pouquinho de branco. A gente vai umedecer essa parte de cima aqui e essa parte de baixo aqui, ó. Até chegar aqui próximo aos ovos aqui, ó. Tá certo? Com um pouco de branco, eu vou colocar um ponto de luz bem aqui, ó. Na barriguinha dela. Tá? Com o marrom, tinta de um lado só do pincel, eu vou vir abaixo aqui. Dando profundidade, ó. Tá? Aqui também, ó. Abaixo da asa vai levar sombra, então a gente coloca um pouquinho mais escuro. Um tom mais escuro. Ó, vem esfumando pra cima do branco. Ó, com o ocre. De baixo para cima. E esfumando para integrar essas cores aqui, ó. Tá? Com o pincel ainda sujo, eu vou pegar o branco. E eu vou aqui, ó, marcar essa pena, ó, na ponta da pena. Pego tinta de um lado só do pincel e eu giro ele. Certo? Agora, a gente vai estar fazendo essa parte de cima aqui, ó, tá? E essa parte de cima, a gente vai marcar também, ó, com marrom, ó. Tá? Porque essas penas de cá, elas estão por cima. Então, elas têm que ficar mais claras. Pra mim ressaltar isso, eu preciso colocar aqui, ó, um tom de tinta mais escuro. Tá bom? Aqui, ó, se quiser, pode utilizar a sujeirinha do pincel. Tá? Aqui, ó, o ovo também vai fazer sombra. Precisa prestar atenção nos detalhes de sombra e de luz, tá bom, gente? E com o ocre, eu completo aqui, ó. Completei com o ocre, eu venho com branco, com tinta só de um lado do pincel e eu faço aquelas peninhas que estão por cima aqui, ó. Tá? Então, a gente tem mais uma parte pronta. E agora, a gente vai estar trabalhando essa parte de baixo aqui, ó. E depois as penas de cima pra gente tá passando o paninho, tá?